Funções para manipulação de string no PHP. Mais uma aula aí do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final. Meu nome é Gleison e hoje estou trazendo para vocês mais uma aula aí do nosso curso de PHP moderno completo. E hoje a gente vai ver aí algumas funções que você pode estar utilizando para trabalhar aí com strings aí dentro do PHP. Se você ainda não assistiu a aula aí sobre o tipo de dados string e aí sobre as funções aí dentro do PHP, eu vou deixar para vocês aí o link para vocês poderem assistir essas aulas. Também vou deixar a playlist aí do nosso curso de PHP para vocês acompanharem. Se vocês estão gostando, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, comenta aqui abaixo o que vocês querem aprender, quais são as dúvidas, já curte e vamos lá para o código para poder te mostrar aí as funções que o PHP possui para trabalhar aí com strings. Então, estou aqui com o meu VS Code aberto, a gente vai começar a trabalhar aí com strings. Então, eu vou definir aqui um texto. Então, vou colocar aqui Hello World PHP, certo? Então, a gente vai ver aí as funções aí que o PHP possui aí para trabalhar com strings. A gente vai ver, na verdade, algumas, existem muitas funções aí, eu vou deixar aí na descrição o link aí da documentação do PHP das funções que são possíveis aí de se utilizar aí com strings no PHP, uma listinha bem completa, listinha bem grande, inclusive, mas a gente vai ver aqui algumas funções aí que são úteis para se trabalhar aí com strings no PHP. Então, eu vou criar aqui uma variável result, e a primeira função que a gente vai ver aí para trabalhar com string é a strlen. Então, eu vou colocar aqui a minha função strlen. A minha função strlen, ela vai me dizer qual é a quantidade de caracteres que eu tenho nessa minha string. Então, eu vou dar um var_dump aqui na minha variável result, certo? Então, vou rodar aqui essa minha string, ela tem 15 caracteres, então está contando inclusive os espaços em branco aqui. Então, é a quantidade de caracteres. Se eu acrescentar aqui um monte de espaços, apesar deles não estar sendo visíveis, eles fazem parte aqui da string e, portanto, né, eles são considerados aí, né, caracteres, tá? Inclusive os do começo. Então, se eu colocar aqui no começo, certo? Eu terei aqui, né, tudo funcionando certinho. Então, essa é a primeira função, muito simples. Segunda função é uma função que serve para trabalhar com esses espaços, né? A função trim. A função trim, então, reparem o seguinte. Aqui eu tinha 15 caracteres, certo? A gente viu lá que eram 15 caracteres, porém, depois que eu acrescentei esses espaços, tanto no início quanto no final, a quantidade de caracteres mudou aqui para, né, tinha mudado aqui para 45 caracteres. Essa função trim, ela serve para remover esses espaços que tem tanto no início aí, né, da sua listagem de caracteres, quanto a do final. Na verdade, o que a função trim ela remove? Por padrão, ela remove esses caracteres aqui, ó. Tá? Então, esses caracteres. Então, ela remove espaços, ela remove aqui os enters, né? Então, aqui é uma lista, né, de caracteres, né, que ela vai remover. Então, cada barra dessa daqui representa um tipo, né, de caractere. Aí, eu vou deixar também depois para vocês aí a lista, né, do que significa cada um desses caracteres aí para vocês poderem conferir, né? Esses são caracteres de escape. Então, o que o PHP, né, considera como um caractere de escape. Mas esse aqui é o padrão, né, da função trim. Então, em geral, a gente usa a função trim para quê? Para garantir, né, imagina que você tenha um cadastro lá de um cliente, o cliente digitou o e-mail, mas ele digitou um monte de espaço no começo. Você não quer que os espaços façam parte do e-mail. Então, a gente aplica um trim, né, aí no seu texto para garantir aí, né, que isso daqui não aconteça. Então, se eu rodar aqui a minha função, né, eu terei aqui agora que a minha função ela tem apenas o Hello World PHP e ela não tem, ó, reparem que ela removeu aqui todos os espaços que eu tinha no início da minha frase e que eu tinha no final. Inclusive, né, se eu colocar aqui o /R, /N, aqui que são
os caracteres de escape, né? Então, deixa eu colocar aqui entre aspas duplas para ficar aí para você poder ver. Então, se eu, né, colocar aqui o /R e o /N, ele remove para a gente, tá? Então, é assim que funciona aí a função trim. Agora, se você quiser remover apenas o que tem no final, fácil. Você tem uma função chamada rtrim. Ela funciona igual à função trim, porém, ela remove os itens que estão lá no final. Então, vou rodar aqui, ó. Reparem que ela removeu os itens que eu tinha no final, porém, ela não removeu aí os itens que eu tinha no início, tá? Ah, e se eu quisesse remover só os itens do início? Bom, a gente viu que tem uma rtrim, né? Que é para trimar, ou seja, remover os itens do lado direito. Então, logo a gente tem uma ltrim, né? Left trim, ou seja, para trimar aí os itens que estão do lado esquerdo. Vou rodar aqui, certo? Agora eu tenho aqui, né? Os espaços do lado direito permanecem e os do lado esquerdo foram removidos. Muito, muito tranquilo. Outra função que a gente pode utilizar aqui no PHP com strings é str to lower. Str to lower, ela vai converter aqui todos os nossos caracteres em letras minúsculas, tá? Então, por exemplo, e-mails, a gente não existem e-mails com letras maiúsculas. Então, quando você vai fazer um sistema que você tem um e-mail, em geral você faz o que com o e-mail? Você trima, ou seja, você remove os espaços e depois você remove, né, transforma os caracteres em caracteres em letras minúsculas, né? Em geral, a gente costuma fazer isso. Do mesmo jeito que eu tenho aqui a função str to lower, para converter para minúsculos, eu tenho aqui str to upper, que serve para fazer o processo inverso, para converter todas aí para letras maiúsculas. Então, geralmente, relatórios aí, ou, por exemplo, faturas de cartão costuma vir com os nomes todos em maiúscula, né, para evitar de vocês, sem querer, a pessoa digitar uma letra maiúscula, minúscula, ela começar escrevendo com letra minúscula, terminar com maiúsculo e tudo mais. Os sistemas geralmente normalizam. Então, a gente utiliza a função str2upper para garantir aí que o nome, né, que o texto, ele esteja aí sempre em letras maiúsculas, tá? Então, uma função muito útil. Então, outra função aqui, né, deixa eu só tirar essa quantidade de espaços aqui do começo e do final, que a gente não vai usar por enquanto. Outra função que a gente pode utilizar aqui, lc first, certo? A função lc first, ela vai pegar aqui, né, a minha primeira letra, certo? Que está em maiúscula nessa minha frase e vai colocá-la aí em letra minúscula, né? Então, ela vai transformar a primeira letra aí da sua sentença em letra minúscula. Então, lower, né? Então, LC é de lower capitalize, né? De letra capitular, que a gente costuma chamar, né? No universo da programação, que é aquela letra maior no começo. Então, aqui estou convertendo para lower, né? Então, para letra minúscula. Do mesmo jeito, eu tenho uma função para converter para minúscula, eu tenho uma para maiúscula, né? Então, ao invés de LC, né, de lower case aí, no caso, vai ser UC, né? Uppercase. Então, UC first vai fazer o processo inverso, né? Então, ele vai transformar aqui a primeira letra em maiúscula, tá? Então, bem tranquilo. Outra função que a gente tem aqui, né, pode ser útil, str underline shuffle, né? Então, a função str shuffle, ela vai fazer isso daqui, ó. Ela vai pegar a sua string e vai embaralhar, né? Ela vai aleatorizar aí, né, a sua string. Tudo bem? Então, é isso que ela faz aqui, ela, né, pega aqui os seus caracteres e aleatoriza eles aí. Muito tranquilo. Outra função que você pode querer utilizar é str have, né? Então, a função str have, ela vai escrever o seu texto aí de trás para frente, né? Então, é string reverse, né? Então, reverte a string, né? Transforma, inverte a ordem aí, escreve ela de trás para frente. Então, tem muita linguagem, inclusive, que você fazer isso aqui, você dá um trabalho para você poder inverter string. No PHP é muito simples, você já tem aqui a função específica para isso. Outra função que talvez seja útil, strpad, underline pad, né?
Então, a função strpad, ela funciona assim, ó. Ela permite que você deixe a sua string com uma quantidade de caracteres. Então, por exemplo, aqui a minha string, a gente viu que ela tem 15 caracteres, certo? E o que eu quero fazer? Eu quero que ela tenha 30 caracteres. Então, eu vou vir aqui, vou colocar uma vírgula. Qual o tamanho que eu quero que ela tenha? Eu quero que ela tenha 30 caracteres. Maravilha. O que eu vou acrescentar, né, nesses 30 caracteres? Então, se eu deixar do jeito que está aqui e eu rodar, o que o PHP vai fazer? Ele vai completar para mim as letras que faltam, ele vai completar para mim com espaços, tá? E ele vai acrescentar esses espaços do lado direito, certo? Da minha função. E se eu quiser, né, colocar do lado esquerdo, a gente passa aqui um str, underline pad, underline left, que vou usar, né, por enquanto eu ainda não quero definir, né, esse parâmetro aqui, o pad string, então a gente vai utilizar aí os parâmetros nomeados, né? Então na aula de funções eu expliquei para vocês aí o que são parâmetros nomeados. Então eu vou colocar aqui, né, o pad type e eu vou colocar aqui str pad left, por exemplo. O que vai acontecer? Então eu vou rodar aqui, ó. O PHP agora acrescentou, né, do lado esquerdo. Então eu disse, olha, eu quero que o meu texto tenha 30 caracteres exatamente. O que o PHP faz? Ele completa o restante, né, com alguma coisa, que no caso aqui é uma string vazia. E se eu colocar aqui, ó, str underline pad underline both, né, o que vai acontecer? O PHP vai dividir, né, então ele vai colocar aí do lado esquerdo e do lado direito, tudo bem? E se eu quiser, né, colocar que ao invés dele coloque espaços, ele coloque outra coisa. Fácil, você vem aqui, o terceiro parâmetro, né, esse pad string serve para isso. Então eu quero que ao invés de ele completar para mim aí com espaços, ele coloque, por exemplo, tracinhos, certo? Então, vou rodar aqui, ele completa para mim, né? Então ele completa aqui, ó. Então a minha string tem 30 caracteres, conforme eu disse que eu queria, e ele completou aí com tracinhos. Inclusive eu posso utilizar aqui, né, o str pad both, e aí, por exemplo, ele vai dividir aqui, né? Então ele vai colocar tracinhos no início e tracinhos no final. Outra função aqui também que a gente pode estar utilizando é a função str underline repeat. Ou seja, eu posso dizer que um determinado texto vai ser repetido. Então, eu quero, por exemplo, repetir o meu nome. Por exemplo, quantas vezes eu quero repetir? Eu quero repetir ele 3 vezes, certo? Vou rodar aqui, ó. Então, eu tenho o texto, né, sendo repetido 3 vezes. Poderia, inclusive, utilizar o meu Hello World aqui. Então, eu quero que ele repita para mim, né, o meu Hello World aqui a quantidade de vezes. Então, é bem fácil. Basta você passar aqui, né, a quantidade de vezes que você quer repetir e o texto que você quer utilizar para repetir, que ele vai repetir para você. Muito tranquilo. Próxima função já é uma função que ela começa a utilizar para quando você quer procurar valores. Eu quero saber se tem algum texto aí dentro de uma string, né? Então, primeira delas, str contains. Eu quero saber se dentro da minha string, né, ela tem alguma coisa. Então, eu tenho aqui o meu segundo parâmetro, é o que eu estou procurando. Então, eu quero saber se dentro da minha função, dentro do meu texto, na verdade, ele tem PHP, certo? Vou dar rodar o meu código. Então, reparem que ele retornou true, né? Existe aqui dentro do meu texto, ela tem aqui, né, o PHP. Vamos ver o que acontece se eu colocar com letras minúsculas, né? Ele não encontrou. Por quê? Porque essa função, ela é uma função que ela leva em consideração, né? Ela leva em consideração a capitalização, né? Então, se você está procurando por uma letra minúscula, em onde só tem letra maiúscula, ou se uma letra só, né, tiver diferente, então, por exemplo, o PH e o P minúsculo aqui, ó, ele já não vai encontrar.
tá? Então, existem algumas funções do PHP que elas são case sensitive, que a gente chama, né? Ou seja, existe diferença de maiúsculas e minúsculas. E existem algumas funções que são case insensitive, né? Ou seja, elas não fazem diferença de letras maiúsculas e minúsculas. E existem funções dentro do PHP que existe uma versão da função, né, que faz diferença letras maiúsculas e minúsculas, e existem outras funções com o mesmo nome, só que ela tem um izinho a mais, né, que é onde ela não diferencia ali a letra minúscula, né, e letra maiúscula. Então, você tem que tomar cuidado que o PHP tem essas questões. Existem algumas funções que são case sensitive, ou seja, diferencia maiúsculo de minúsculo. Existem algumas que não diferenciam maiúsculas de minúsculas. E existem algumas funções que existe uma versão para que leva em consideração a diferença de maiúsculas e minúsculas e outra versão da mesma função que não leva isso em consideração. Então, tem que ficar de olho. Outra função aqui que a gente pode estar utilizando é str starts with, função inclusive recente aí do PHP, né, disponível aí desde o PHP 8.3, que ela verifica se o texto começa com uma determinada string. Então, eu quero saber se ele começa com hello, certo? Então, eu vou rodar. Reparem que sim, né? Ele começa com hello. Posso colocar só, por exemplo, HE, né? Então, ela começa com HE. Então, sim, ela começa com HE. Essa função, ela é uma função que ela tem diferença de letras maiúsculas e minúsculas. Então, fique de olho. Tá? Se eu tenho uma função chamada str starts with, e ela serve para verificar o começo, né? Essa string começa com alguma coisa, eu tenho também uma função para verificar se ela termina. Né? Então, eu vou trocar aqui o starts por ends. Então, str ends with, ou seja, ela termina com PHP. Então, eu vou rodar aqui. Então, sim, a minha string termina com PHP em letras maiúsculas. A minha string, olha que se eu colocar um espacinho aqui, ó, minha string termina em PHP, vamos rodar aqui, ó, falso. Então, por isso que também às vezes é importante você usar o trim, né? O trim pode te salvar nessas casos. Às vezes você tem um texto lá, o texto veio com algum espaço adicional no começo ou no fim. Se você estiver utilizando essas funções, você vai acabar tendo falsos positivos, né? Porque agora ela não termina mais com PHP, ela termina com PHP espaço, e isso são coisas diferentes, tá? Outra função que a gente pode estar utilizando aí também é str ou str pos. Essa função ela serve para me dizer onde que está, né, uma determinada letra, ou um determinado caractere, ou uma determinada parte do texto. Então, por exemplo, eu quero saber onde que está o PHP dentro da minha string. Então, eu vou rodar, né, ele vai dizer que o PHP está lá no 12, ou seja, ele começa aqui no 12. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, PHP começa lá no número 12. Então, no número 12 é onde ela começa. Poderia ter utilizado da seguinte forma, né? Isso aqui é muito utilizado para isso daqui. Então, por exemplo, eu tenho um e-mail e eu quero saber qual é a posição do meu arroba dentro desse e-mail. Eu vou colocar aqui o meu arroba, certo? E eu vou rodar aqui. E agora eu sei que o meu arroba ele é o 7º caractere dessa string. Inclusive, é uma forma de verificar, não é a melhor. Então, lembrem disso. Essa não é a melhor forma de verificar se é um e-mail válido, né? Então, só ter o arroba não significa que é um e-mail válido, mas é uma forma de você verificar, né, se o e-mail está começando a estar pelo menos perto do formato que deveria. Existem funções melhores para fazer isso, né, para validar se é um e-mail válido ou não, mas nesse caso aqui já serve para você saber se tem pelo menos o arroba ou não, tá? E por último, né, você tem aqui um terceiro parâmetro que é o offset, né? Então, o que é o offset? A minha função ela sempre começa procurando do primeiro caractere. Ela sempre começa aqui ó, do 0, né? Então, ela vai do 0 e assim por diante. Eu posso vir aqui e dizer que ela tem que começar de uma quantidade X de caractere para frente. Então, por exemplo, eu quero que ela comece
do 10º caractere para frente, certo? E nesse caso, ela não vai encontrar. Por quê? Porque a gente viu, né, que o arroba ele está no número 7. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, o meu arroba está é o item 7 ali dentro do meu array. E eu estou dizendo que ele tem que começar a procurar em 10. E aí, logo, se eu estou começando aqui em 10, tá? Né, ele já passou, o arroba já está para trás, ele não vai encontrar. E aqui é muito importante, né, vocês, quando vocês forem verificar, vocês lerem a documentação, porque reparem que aqui, ó, ele retorna, né, então se ele não achar, ele retorna falso, né, então é sempre importante aí você ler as documentações. O VS Code já facilita para a gente, porque ele já traz aqui a documentação, né, da função, mas você tem que ficar sempre de olho no que as funções retornam para você poder saber o que você está fazendo, tá? E agora, outra função que a gente pode estar utilizando é a função explode. A função explode, ela é uma função que ela serve para dividir o texto. Então, como que ela funciona? Eu quero dividir o meu texto aqui, por exemplo, quero dividir onde tem ponto. Então, a cada ponto eu quero dividir. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, eu coloco o ponto, falo, olha, divide para mim onde tem ponto. Eu vou colocar aqui a minha variável text. E olha o que vai acontecer. O PHP vai transformar isso daqui em um array. Em cada local que tiver um ponto, ele divide. Então, essa primeira parte, aí ele acha um ponto. Essa segunda parte, ele acha um ponto. Essa terceira parte, ele acha um ponto. Isso também poderia ser feito, por exemplo. Então, vou voltar aqui para o meu texto. Eu quero separar as palavras do meu texto. Uma forma possível de se fazer é, eu quero que ele quebre aí o texto onde ele tiver espaços. E aí ele vai quebrar aqui para mim, tá? Claro que você tem que tomar cuidado, porque, né, então eu coloquei aqui, por exemplo, um espaço a mais, ó, e aqui ele deu um item a mais. Então, lembre-se que é uma forma, mas não é talvez a melhor forma de você fazer. Então, você deva procurar formas melhores de fazer. Mas é uma forma possível. Então, você pode quebrar um texto. Tá, eu tenho um texto ali, eu quero quebrar ele em todo lugar que tenha vírgula. Então, eu tenho uma lista de pessoas, por exemplo. Então, eu tenho aqui João, eu tenho aqui Maria, tenho aqui Pedro, e eu quero separá-los aí onde há uma vírgula. Então, dessa forma, eu consigo simplesmente separá-los aí onde houver uma vírgula. Do mesmo jeito que a gente tem, né, uma função que ela pega um texto e transforma ele num array, quebrando ele em determinados locais que eu disser, eu posso também ter. Então, por exemplo, eu tenho um array de users, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui o João, a Maria e o Pedro, certo? Do mesmo jeito que eu tenho uma função explode, eu tenho uma função, né, implode. Essa função implode, ela vai receber aqui o array, certo? E ela vai dizer o seguinte, né, como que eu vou juntar, né, qual é o caractere que eu vou usar para juntar aqui, né, esse meu array, ou seja, eu vou transformar essa lista que está aqui em uma única string. Então, se eu deixar sem nada aqui, ó, o que vai acontecer? Ele deixou tudo junto. Quero que ele junte esse array, né, e que esse array esteja separado por espaços. Então, posso pôr um espaço aqui, e agora eu tenho aqui eles separados por espaço. Eu quero que ele tenha, por exemplo, uma vírgula, né? Então, eu posso vir aqui e colocar uma vírgula. Eu quero que seja uma vírgula e um espaço. Então, eu posso vir aqui, coloco a vírgula e o espaço, e ele separa para mim. Então, é uma bela forma, né? Então, imagina que você tem uma lista lá e você quer transformar ele numa string separada por vírgula, né? Como que você faz isso? Fácil, você usa a função implode, você passa seu array aqui e você passa como que você quer fazer a junção, ou seja, eles serão unidos através dessa string que você passar aqui. Pode ser qualquer coisa, tá? Blá, blá, blá aqui, né?
você pode juntá-los por blá blá blá. A mesma coisa tanto vale para o implode ou para o explode. Então, o explode eu vou procurar o que eu quero separar, né? Então, eu poderia separar pelo vírgula espaço. E a função implode é como que eu vou juntá-los, né? Então, como que eu posso fazer para juntá-los? Eu vou juntá-los aí através do quê, né? Qual caractere que vai ficar entre esses itens, legal? Então, essas daqui são as funções aí básicas aí, né, de strings no PHP. Reparem que o PHP tem uma lista, né, gigantesca aí de strings, né, de funções para trabalhar com strings. Então, basicamente, né, você vai ter muita coisa para estudar, vai ter muita coisa aí para procurar e o PHP vai te fornecer aí, né, um ferramental muito bom aí para que você possa, né, tá trabalhando aí com as suas strings, tá legal? Então, se gostou do vídeo, já deixa seu comentário, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo.